Olá, pessoal. Eu me chamo Luciano Cunha e eu sou coordenador geral das atividades da ONG Ética Animal no Brasil. E eu vou ministrar para vocês esse curso Ética Animal na Prática do Altruísmo Eficaz, uma introdução. E nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre o que a gente vai ver nesse curso, né? Quais são os principais tópicos, né, desse mini curso, que são só 3 encontros, e vamos ver um pouquinho também da apostila que vocês vão utilizar no curso, né? Como que ela está organizada. Então, isso é simplesmente um vídeo introdutório, dando um preview do que a gente vai ver no curso. Então, a ideia geral do curso é mostrar qual é a importância de se discutir questões de ética animal para, né, a meta do altruísmo eficaz. Tá? Então, ou seja, né, se queremos verdadeiramente fazer um altruísmo eficaz, por que não podemos desconsiderar essas questões que são discutidas na área de ética animal? Então, a gente dividiu o curso em 3 aulas, né? E na primeira aula a gente vai ver questões bem básicas sobre ética animal. Primeiro, vamos examinar várias tentativas de justificar a desconsideração pelos animais não humanos, por exemplo, tentativas de defender que o atual uso de animais não humanos está justificado. Vamos ver problemas com esses argumentos, com essas tentativas de justificar a desconsideração pelos animais. Depois nós vamos ver o contrário, né, os argumentos, os principais argumentos que são usados em defesa da consideração por todos os seres sencientes, ou seja, todos os seres capazes de sofrer e desfrutar. Depois a gente vai ver um pouco do debate sobre o critério da senciência, que críticas têm sido feitas a esse critério, enquanto critério de consideração moral, e como que essas críticas têm sido respondidas. Depois vamos ver um pouco sobre o dano da morte para os animais não humanos e as razões contra matá-los. Né? Normalmente o debate sobre a consideração moral dos animais não humanos tem um foco grande no sofrimento, mas também vamos avaliar se eles são prejudicados com a morte e, se sim, qual seria a magnitude do dano da morte para eles e o que isso implicaria em termos de razões práticas para a gente agir. Depois, por último, nessa primeira aula, a gente vai ver quais são as diferenças de fundamentos entre, de um lado, a consideração pelos animais não humanos enquanto indivíduos sencientes, e, de outro, o ambientalismo, que é centrado na consideração moral por entidades não sencientes. E vamos ver também no que essa diferença de fundamentos teóricos implica em termos de divergências práticas. Bom, esse vai ser o conteúdo da primeira aula. Na segunda aula, a gente vai entrar no debate sobre a situação dos animais selvagens e a proposta de ajudá-los. Como que é a situação típica dos animais na natureza, né? Como que eles são tipicamente afetados por processos naturais. Isso é uma questão que é muito menos discutida, mas à medida que a gente for estudando ela ao longo do curso, vai ficar muito claro porque que ela é relevante para questões do altruísmo eficaz, muito por conta, né, da quantidade de vítimas. Então, depois a gente vai continuar a discutir essa questão, né, o debate em torno dessa proposta, que objeções têm sido levantadas contra a proposta de ajudar os animais, como que essas objeções têm sido respondidas. E a gente vai dividir esse debate em 2 sessões. Né? Na primeira, a gente vai discutir as objeções que são de cunho normativo a essa proposta, que defendem que, por alguma razão, ela está errada, né? E depois a gente vai discutir algumas objeções que são práticas, que questionam a praticidade dessa proposta, e vamos ver como que os proponentes dessa proposta têm respondido a essas objeções. E depois de terminado esse debate sobre a proposta de ajudar os animais selvagens, nós vamos entrar nessa outra discussão. Quais critérios utilizar para ajudar de modo eficiente? Essa é uma questão mais geral, né, que é vinculada à própria ideia de altruísmo eficaz, mas depois a gente vai aplicar, então, esses critérios mais gerais à causa animal e, mais especificamente, aos diversos problemas que afetam os animais não humanos e as diversas estratégias que poderiam ser empregues para tratar desses problemas, né? Ou seja, como que a causa animal se sai perante esses critérios de prioridade. Então, por último, por conta disso, é crucial a gente investigar quais problemas afetam as maiores quantidades de animais. Será que são os problemas que, tipicamente, os ativistas da causa animal
ou ativistas do altruísmo eficaz, ou filósofos da área de ética animal? Será que são os problemas tipicamente abordados por essas pessoas? Ou será que são problemas que quase ninguém está abordando e que são altamente negligenciados? Então, a gente vai terminar a segunda aula com essa discussão. Bom, na aula 3, que é a última, a gente vai entrar em toda uma discussão sobre longo prazismo, sobre a importância do futuro em longo prazo e o que isso tem a ver com a consideração moral por seres não humanos. Então, primeiro a gente vai começar com uma introdução a conceitos centrais no debate sobre a importância do futuro. Dentre esses conceitos está o conceito de riscos S, que são os riscos de que no futuro o sofrimento venha a ser maximizado, aumentado em escala astronômica para muito, muito além de tudo que existe até então. A gente vai ver outros conceitos relacionados, como de imparcialidade temporal, conceito de viés temporal também, conceito de meta longo prazista, né? O conceito de foco longo prazista, foco curto prazista, vamos ver esses conceitos todos, vamos ver vários exemplos, né, dessas coisas, diferenças entre riscos S e riscos X e por aí vai. E depois, num segundo momento, a gente vai discutir como identificar fatores de risco para os riscos S. Então, os fatores de risco não são eles próprios riscos S, mas eles aumentam muito as chances ou a severidade dos riscos S. E, para saber que é bom prevenir esses fatores de risco, uma vantagem é que a gente não precisa saber como que será o futuro, né? Então, por isso que é um conceito de fatores de risco é central também na discussão sobre longo prazismo. Depois a gente vai discutir sobre as diversas estratégias longo prazistas, as diversas estratégias que almejam alcançar a melhor história de mundo daqui para frente, ou pelo menos evitar a pior de todas, né? E essas estratégias podem ser divididas em dois grandes grupos, as estratégias amplas e as direcionadas. A gente vai ver as vantagens e desvantagens de cada uma, né, quais são as características de cada uma, e exemplos de estratégias dos dois grupos. Depois, no quarto momento, a gente vai discutir o que é essencial mudar na política para que seja possível prevenir riscos S. E política aqui no sentido amplo, não apenas as instituições políticas, mas o que seria essencial mudar no debate público, incluindo o modo como os movimentos sociais fazem ativismo. E, por último, a gente vai apresentar um breve resumo sobre discussões, debates sobre diversas estratégias de ativismo na causa animal. Então, esperamos que esse curso possa servir de ponte, né, para haver, então, uma interconexão entre os movimentos da causa animal e do altruísmo eficaz, né? E suprir a falta que tem de um lado ou de outro, né? Então, por um lado, ativistas da causa animal muitas vezes não se preocupam com a eficiência, de investigar a eficiência de suas estratégias e não investigam quais problemas priorizar e quais critérios utilizar para escolher estratégias de priorização de causas e problemas. Por outro lado, por vezes, ativistas do altruísmo eficaz não fizeram uma discussão aprofundada sobre o problema do especismo, né? E por essa razão, muitas vezes acabam não sendo eficazes porque desconsideram a maior parte do sofrimento que existe no mundo. Então, esse curso visa ser uma ponte para suprir essa lacuna de ambos os lados. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o material didático que a gente vai utilizar, que é uma apostila. Então, e aí, essa aqui é a apostila do curso, tá? Então, o essencial sobre ética animal, um breve resumo das principais discussões na área de ética animal, que foi escrita por mim, né? Aqui tem alguns dados sobre minha formação e sobre o que eu publiquei, etc. Bom, depois tem o índice, né, que são aquelas mesmas questões que são os tópicos do curso, né? E aí basta clicar aqui que vai direcionar para a seção que você quiser ver mais a fundo. Essa apostila ela foi planejada para ser uma breve introdução a muitos debates na área de ética animal. Então, a ideia é apenas dar uma introdução muito breve, né, sobre quais os principais argumentos em discussão. Então, tem uma introduçãozinha aqui. Em cada sessão tem um breve textinho muito curto, né, introdutório. Por exemplo, essa aqui é sobre a exploração animal, né, como que os animais são usados, né, como recursos e tal. Se alguém se interessar em ler mais, né, sobre algum desses tópicos, basta clicar nos links, aqui vai abrir um texto mais detalhado, né? Esses aqui vão para o site da Ética Animal. E depois os debates, eles estão resumidos assim, mas resumido
muito mesmo, né? De uma maneira super breve. Então, por exemplo, aqui essa seção são as tentativas de justificar a posição padrão, né? A ideia de que, por exemplo, estamos justificados a usar os animais, e de um outro lado são as críticas a cada uma dessas tentativas. Eu já vou explicar o que são esses numerozinhos aqui, que são algo bem interessante também. Então, por exemplo, aqui tem uma tentativa de justificar a posição padrão, que diz que os animais carecem de certas capacidades e relações, até mesmo do potencial para desenvolvê-las, e que isso justifica, por exemplo, consumi-los, né, matá-los e etc. E aqui está uma crítica, né, a essa tentativa, que diz o seguinte: olha, o argumento não explica porque a posse dessas características seria relevante para a consideração moral. Por exemplo, né, tem humanos que também não têm essas características, essas capacidades, por exemplo, os bebês, ou que também não têm o potencial para desenvolvê-las, como vítimas de certas doenças que incapacitam o indivíduo de desenvolver essas capacidades, mas isso não parece justificar desconsiderá-las. Então, isso não poderia justificar desconsiderar os animais não humanos, né? Então, vamos supor que alguém se interessou em ler mais sobre isso, né? Então, esses numerozinhos aqui estão indicando outros textos mais aprofundados que discutem essa questão. Basta clicar, né, que vai abrir no site semciência.org um texto mais aprofundado discutindo cada uma dessas discussões, né? Não são textos grandes também, ó, é uma página e pouquinho, né? Alguns é um pouco maior, né? E vale muito a pena conhecer também. Tá? Então, por exemplo, todos esses debates, né, eles estão na forma dessas tabelas, tá? E sempre tem indicado aqui, no mínimo, um texto. Alguns que tem dois, né? Então, por exemplo, vamos supor que alguém se interessou por leu aqui o básico. O que é o princípio da igual consideração? O que diz esse princípio? Está aqui. Bom, mas eu quero ler mais sobre esse princípio. Eu acho que ele é importante, então preciso aprender mais sobre ele. Basta clicar aqui, né? Vou abrir uma nova guia e vai abrir um texto maior, né? Detalhando o que é esse princípio, mas isso para todos os tópicos discutidos. Então, são muitos, né? Então, por exemplo, aqui já está no 30, mas se vocês forem até o final da apostila, né? Então, tem, não sei até que número vai, nem todos os links estão na forma de números, né? Por exemplo, os que remetem para outros sites que não da Ética Animal e que não do semciência.org, eu coloquei não em forma de número, e alguns que são sobre debates de estratégia estão aqui do lado também, né? E todos eles têm textos a mais. Então, essa apostila, ela tem como objetivo ser uma breve introdução, mas já direcionando para material aprofundado sobre todas essas questões. Então, se vocês verem lá no site do semciência.org, esse Sem Ciência Ética, Perguntas e Respostas, que é um site que eu mantenho, acho que no momento estamos com 189 textos, né? Cada um deles discutindo essas questões. Quem quiser se aprofundar, tem bastante coisa lá, dividido por seção. E o site da Ética Animal, também, esse aqui, www.animal.pt em português, né? Mas tem em inglês, tem em espanhol, tem em várias línguas. Acho que o site da Ética Animal tem em torno de 140 textos, tá? Discutindo várias outras questões também. O site semciência.org discute mais as questões normativas, éticas. O site da Ética Animal tem uma parte sobre ética também, mas o foco é mais descritivo, descrever como que os animais são prejudicados pelos processos naturais da natureza, como que os animais são prejudicados na exploração e quais as evidências científicas de ciência animal, que critérios utilizar para investigar quais seres são sencientes, e por aí vai, tá? Mas vocês vão encontrar alguma coisa de material normativo discutindo questões éticas no site da Ética Animal e alguma coisa de material descritivo também no site semciência.org. Esses dois sites se complementam. Então, esperamos que vocês gostem da proposta desse curso, que a gente possa ter boas reflexões, tanto sobre ética animal, quanto sobre altruísmo eficaz, e também sobre a conexão entre essas duas coisas. É isso, pessoal. Obrigado e nos vemos lá no curso.